Boa tarde, pessoal do terceiro ano. Então, eu estou aqui para dar uma força para vocês, para poder se prepararem para a prova que vai acontecer agora a respeito de potência, corrente e termometria. Então, vem comigo, vou fazer a apresentação e também vamos fazer uns exercíciozinhos. Deixa eu só fazer a transição. Beleza, nós vamos estar falando sobre potência e corrente. Então, aqui nós vamos ter. Primeiro, temos que definir o que é corrente. A corrente acontece quando a gente tem um fluxo de elétrons passando por um fio, por exemplo, por um condutor. Eu vou ter uma certa quantidade de carguinhas que vão estar passando por aqui e eu preciso contar elas e contabilizar elas. Então, quando nós temos um movimento ordenado de partículas, nós dizemos que nós temos uma corrente elétrica. A corrente elétrica, ela sempre vai apresentar duas apresentações para você, dependendo do que você está vendo. Normalmente, você vai encontrar ela na corrente convencional. A convencional, para você saber, você vai ter a bateriazinha ali. Deixa eu só pegar aqui para a gente, ó. Ela tem um polo positivo e tem um polo negativo. O que vai acontecer? No caso dessa corrente, você basicamente vai ter que seria como se, na corrente convencional, que as cargas estão saindo daqui, estão saindo do polo positivo e vindo, passando por aqui, indo e vindo para o polo negativo. Isso é uma definição de corrente convencional. A corrente real, como ela realmente acontece, ela vai estar saindo do polo negativo, onde ela vai estar saindo do polo negativo e vindo daqui para cá. São dois tipos de corrente que você tem: corrente convencional e corrente real. Beleza. Depois disso, nós temos como que a gente vai calcular o valor dessa corrente. O cálculo do valor da corrente sempre vai ser o seguinte: a quantidade de carga que está passando aqui, essa quantidade de carga é medida em coulombs, pelo tempo que ela está levando para passar, no caso por segundo. Um detalhe interessante é a unidade que a gente usa, que é o ampere, ele é uma relação direta, ou seja, o ampere ele é coulomb por segundo. Isso significa que se eu falo para você que eu tenho 2 amperes, opa, vamos lá. Se eu tenho 2 amperes, é a mesma coisa que eu estar dizendo para você que tem 2 coulombs de carga passando a cada segundo por aquele fio. Deu para entender? Então, o ampere tem a ver com coulombs por segundo. E o que é, como que a gente calcula esses coulombs? Bom, a gente vai calcular a carga pela nossa formulazinha aqui, que é carga é igual ao número de partículas, que a gente sabe que é elétrons, mas a gente vai considerar partículas, dividido, multiplicado pela carga elemental. Carga elemental essa que vem do livro, que não vai mudar. Aqui ela está apresentada para você como 1,6 vezes 10 elevado na menos 19 coulombs. Então, se eu tenho que fazer uma conta para saber quantas cargas que tem, ou o número ali, eu vou dar para você a quantidade de elétrons, você vai multiplicar por 1,6 vezes 10 na menos 19 e vai encontrar a carga em coulombs daquilo que você está fazendo. Beleza? Vamos lá. Ó, analise as afirmativas abaixo. 1. Se um corpo está neutro, significa dizer que a quantidade de prótons e elétrons que a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Tá certo? Sim, está certo. Se o corpo está neutro, ele tem igualdade entre quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. Tá pronto. Depois, a unidade de medida de carga elétrica é o Newton? Newton não. Carga elétrica a gente mede em coulombs. Depois, a carga elementar ou carga de um elétron tem valor de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs. Legal. Negativo para prótons e positivo para elétrons? O elétron, até onde eu sei, o elétron tem carga negativa, não é? Então, tá errado. Logo, a resposta correta apresentada aqui é apenas a letra, apenas a 1. Depois, ó, aqui nós já temos uma mais direta. Qual deve ser a carga elétrica total de um corpo que tem 3 vezes 10 na 13 elétrons, sabendo que a carga elementar é aquela ali? Bom, vamos fazer a conta. Vai ficar Q é igual ao número vezes a carga elementar. Logo, eu tenho 35 vezes
10 elevado na 13 vezes 1,6 vezes 10 na menos 19. Como que essa conta vai ficar? Bom, vamos fazer. A gente sabe que vai sair uma notação científica, então eu já vou deixar prontinho aqui. Como a notação científica é mais fácil, eu só estou multiplicando, então eu somo as cargas. 10 na 13 com 10 na menos 19 vai ficar 10 na menos 6. Ah, isso dá inclusive para ver até pelas opções. Agora a gente tem que fazer. Vai ficar 35. Deixa só eu achar aqui o meu mouse. Pronto. Vou ficar com 35 vezes 1,6. Fica assim. 6 vezes 5 dá 30. Dá um 3. 3 vezes 6 dá 18. 19, 20, 21. Tá aqui. Mais 1 vezes 5 dá 5. 1 vezes 3 dá 3. Somando tudo, 0, 1 mais 5, 6. 2 mais 3, 5. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Opa! Olha o que nós encontramos. 56 vezes 10 na menos 6 coulombs. Tem alternativa? Tem sim. Letra B. Pronto. Assim que você calcula a carga de alguma coisa. O professor pode cobrar coisas diferentes? Pode. Ele pode, de repente, pegar para você e trocar aqui. Dá para você, em vez de dar essa quantidade aqui, ele dá para você a carga e pedir a quantidade. Nesse tipo de conta só dá para fazer essas duas coisas. Dar a carga e pedir a quantidade de elétrons, ou dar o número de elétrons e pedir a quantidade de cargas. Certo, pessoal? Então, ó, facinho, não tem mistério nenhum. Agora a gente vai para uma outra continha, que essa daqui é bem fácil, que envolve o consumo de energia elétrica em uma casa. Para calcular o consumo de energia elétrica em uma casa é muito simples. Você vai usar essa formulazinha aqui, ó. Mas não precisa nem de fórmula. Se você usar o seu cérebro, você já vai entender. Porque vamos lá, o que é cada coisa? Primeiro, eu vou ter N vezes P dividido por 1000 vezes T vezes 30. O que é cada coisa? O N é um número de elementos ligados. Eu vou dar para você uma listinha e vou te falar: olha, eu tenho duas lâmpadas ligadas, né, ligadas ali dentro. Cada lâmpada tem uma potência de 60 watts. E aí eu pergunto quanto que ela vai consumir. Este 2 aqui, que é a quantidade, vai ser este 2 que eu estou usando aqui. A potência, que é essa segunda parte que eu apresentei, é o nosso P. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai primeiro multiplicar esse cara por esse aqui, 2 vezes 6, 120 watts. E depois, Cris, por que a gente divide por 1000? Por que a gente vai ter que fazer aquele dividido por 1000 ali? Na verdade, você poderia fazer mais para frente, mas faz agora que daí a vida fica mais fácil. O que você vai fazer? Isso aqui está calculado em watts. E o cálculo normalmente pede em quilowatt. Para eu poder passar watt para quilowatt, eu divido por 1000. Então, se você não lembra, é só pegar a vírgulazinha que está aqui e jogar ela 3 casas para a esquerda. No caso, vai ficar 0,2 kW. Pronto, descobri o quanto que tem de potência que aquelas duas lâmpadas de 60 watts estão fazendo. Aí agora vem o próximo passo. E aqui é interessante você prestar atenção no seguinte: ele pode apresentar esse dado de duas formas. Ele pode dizer quantas horas por dia que ele está usando. Então eu chego e falo: olha, essas lâmpadas ficam ligadas 3 horas por dia. Ok, então ela fica ligada 3 horas. Eu vou pegar essa potência, vou multiplicar ela por 3 horas. 3 vezes isso aqui vai dar para a gente 0,36 quilowatts, certo? Eu estou multiplicando por 3. Tenho agora o número de quilowatts hora, mas isso é o consumo por dia. E aí depois disso eu vou multiplicar pelo número de dias que tem no mês, que sempre vai ser considerado 30. Ah, Cris, mas a gente tem mês que tem mais, tem mês que tem menos. Tudo bem. Para física, todo mês tem sempre 30 dias. Entenderam essa primeira opção de cobrança? Tá. Essa é uma forma. A outra maneira que ele pode cobrar é duas lâmpadas. Elas têm uma potência de 60 watts. Isso aqui vai dar 120 watts. Transforma isso aqui em quilowatt, vai ficar 0,12. E agora que vem o seguinte:
esta parte aqui pode ser apresentada de duas formas. Eu posso dizer, como eu fiz a última conta, o número de horas por dia, você multiplica pelo quanto número de horas e depois multiplica por 30, ou eu já posso dar para você na tabelinha um valor de horas por mês. Eu chego e eu falo para você o seguinte, olha, eu deixo estas lâmpadas ligadas aproximadamente 90 horas por mês. Então eu vou multiplicar agora pelas 90 horas do mês. E aí eu já tenho meu resultado direto. 90 vezes esse cara aqui vai dar, no caso, 1,08 kW. Opa! Hora. Deu para entender, galera? É isso. É bem simples, tá? Então tem sempre que ver qual que é a forma que a questão vai apresentar para você. Ela vai te dar o número de horas por dia e você tem que multiplicar por 30, ou ele já vai te dar o consumo mensal para você calcular aquilo ali. É bem facinho, tá? Depois, ó, aqui tem um outro exemplo. Um chuveiro de 240 watts funciona 4 horas por dia. Horas por dia, vou ter que fazer. Durante 30 dias. Consome energia elétrica em quilowatts-hora. Beleza, eu já tenho aqui a potência. Quantos chuveiros eu tenho? 1. 1 vezes 2.400, 2.400. Agora eu faço o quê? Divido por 1.000, porque eu tenho que passar ele para quilowatt. A vírgula vem para cá, 2,4 kW. Legal, agora eu vou multiplicar isso aqui pelo número de horas que ele é usado por dia, vezes 4. 4 vezes 4 vai dar 16, vai 1, 4 vezes 2 vai dar 8, mais 1, 9. 9,6 kWh. Mas ainda falta multiplicar por 30, porque é o número pelo tempo do mês. Então, vezes 30. Vamos fazer 9,6, o 30 embaixo, vezes 0 vezes 6 dá 0, 0 vezes 9 dá 0. Mais 3 vezes 6 dá 18, vem 1 aqui em cima, 3 vezes 9 dá 27, mais 1, 28. Somamos tudo, 0, 8, 8, 2. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Ou seja, temos 288 kWh. Será que tem resposta? Olha só que legal aqui na A. Facinho, né, pessoal? Não tem muito mistério. E é isso. Sempre vai ser alguma coisa relacionada com você pegar o número de elementos, multiplicar pela potência nominal, vezes o número de horas de uso, vezes 30 dias, certo? Essa é a base. Ele pode ainda confundir alguma coisa falando, qual vai ser o consumo? Bom, se o cada quilowatt-hora custa 50 centavos, é só você depois fazer uma regrinha de 3 que você já encontra o resultado. Tá bom? Ó, exercício 2. Há alguns anos, a iluminação residencial era predominantemente feita por meio de lâmpadas incandescentes. Atualmente, dando-se atenção a políticas de prevenção e meios naturais, essas lâmpadas estão sendo trocadas por tipos de LED muito mais econômicas, como as fluorescentes compactas e as LEDs. Em uma residência, utiliza-se, olha lá, 10 lâmpadas de 100 watts que ficam ligadas 5 horas por dia. Essas lâmpadas foram substituídas por 10 lâmpadas fluorescentes compactas de 20 watts, cada uma, e também ficam ligadas em média 5 horas por dia. Adotando o valor de 40 centavos o preço do quilowatt-hora, a economia está sendo qual? Eu preciso calcular primeiro quanto que ela consumia, o quanto que ela vai consumir agora com as novas lâmpadas, e aí eu chego no meu resultado. Vamos ver como que isso aqui vai ficar. Ó, vamos primeiro calcular as lâmpadas ali. Então eu tenho 10 lâmpadas vezes 100, isso daqui vai dar para mim 1.000 watts. Destes 1.000 watts que eu tenho ali dentro, eu vou dividir por 1.000 para passar para quilowatts, ficou 1 vezes o número de horas, que é 5, vezes, ele está pedindo, no caso ali, vezes 3, 30. 5 vezes 1 dá, 1 vezes 5 dá 5, 5 vezes 30 vai dar 150. Beleza, 150, agora 40 centavos é o valor do preço do quilowatt-hora, eu já vou fazer direto aqui, vezes 0,4, porque cada quilowatt-hora vale 40 centavos, então 40 centavos vezes 150 kWh já vai dar o meu resultado. 4 vezes 0 vai dar 0, 4 vezes 5 vai dar 20, vai 2, 4 vezes 1 dá 4, mais 2 deu 6. Zeros também, para completar, chegamos ao mágico número de 60, né? No caso vai ficar 601 zero aqui na frente de novo, só separadinho aqui para a gente não fazer bagunça.
Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula. Então, inicialmente se gastava R$ 60. Ah, é só marcar 60, Cris? Não, jovem. Lembra, este valor que você encontrou aqui, estes R$ 60, eles são referentes ao que você gastava antes. Então, até eu vou apagar e vou deixar ele aqui em cima. Ó. R$ 60 era o que nós tínhamos de custo inicial. Vamos ver agora na nova condição com as novas lâmpadas de 20 watts. Então agora eu tenho, são 10 lâmpadas vezes a nova potência, que é o 20. Isso daqui automaticamente vai virar 200. O 200 eu vou dividir por 1000 para passar para quilowatt, isso vai virar 0,2. Agora, esse 0,2 eu vou multiplicar pelo número de horas diárias vezes o 30. 0,2, vamos lá, 5 vezes 30 já dá 150, a gente já sabe disso. Agora, vezes o 0,2, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 5 dá 10, vai 1. 2 vezes 1 dá 2, mais 1 deu 3. Agora, uma completa com zeros embaixo, soma 0, 0, 3, 0. A vírgula vai uma casa, a vírgula vai uma casa. Opa, deu 30. Ah, Cris, é isso aqui, já está pronto? Não, lembra, esses 30 ainda são os 30 kWh que a gente tinha inicialmente. Eu tenho que converter isso aqui agora para centavos, né, multiplicando pelos 40 centavos, que era o preço de cada quilowatt. Então, vai ficar 30 vezes 0,4. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 3 dá 12, vem para cá. Mais, completo uma com os zeros, somo tudo, 0, 2, 1. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, 12. Então, agora, o novo valor é de R$ 12 que estão sendo gastos. Então, como é que eu faço agora para saber? Não tem 12 ali? Não, lembra, interpreta. Ele está pedindo qual é a economia. Ou seja, eu gastava antes 60, agora eu gasto 12. Quanto que eu estou economizando? Eu vou fazer 60 menos 12. É só isso que eu tenho que fazer. No caso, 60 menos 12 vai dar 8. Aqui estava 5, fica 1, vai ficar 48 lelecos, R$ 48. Alternativa correta, letra B. É isso. Difícil, né? Não, tranquilo. Agora, olha só. Termometria. Termometria, a gente vai conversar principalmente sobre as escalas termométricas. Nas escalas termométricas, nós temos a apresentação de como que ele faz principalmente mudanças de temperatura. Se você souber fazer duas continhas, você já resolve todas as contas que vão aparecer. São só duas. Então, preste atenção que você já vai pegar tudo bem fácil. As escalas termométricas que tem são aquelas escalinhas que você já conhece, como, por exemplo, nós temos aqui a escala Celsius, nós temos a escala Fahrenheit e temos a escala Kelvin. Detalhe teórico a respeito disso aqui. A escala Celsius é aquela que você usa. Ela aceita valores negativos e valores positivos. Não tem mistério nenhum. Ela leva em conta principalmente a água do planeta. Porque ela zera com 0 graus, a água congela ou solidifica e com funde, também podemos colocar, e com 100 graus você vai ter a ebulição dela, né, ou no caso a vaporização. Então temos esses dados referentes àquele ali. Quando a gente fala da escala Fahrenheit, ela é uma escala americana, ela é conhecida também como escala imperial. A água, ela congela a 32 graus e ela ferve a 212 graus. É uma escala doida, porque aqui entre os espaços que você vai ter dos dois, tem 180 graus. Ela é uma escala pensada para os países nórdicos. Ela, principalmente nas temperaturas nórdicas, ela não fica negativa e ela tem algumas características que são utilizadas. Mas é a escala em mais desuso que a gente tem hoje, né? E por último, nós temos a escala Kelvin, também apelidada como escala absoluta. Tem um detalhe, a escala Kelvin nunca terá valor negativo. Ela não suporta valores negativos. Por quê, Cris? Ela é escala absoluta. Ela foi pensada para chegar na menor temperatura possível no universo sem ter nenhuma variação para número negativo. Então,
No 0 da escala Kelvin, não fica mais gelado que isso? Não. Por ela ser a escala absoluta, a gente também pode chamar que ela chega no 0 absoluto, que é a temperatura mais baixa possível no universo. Então, se você tem uma escala em Kelvin e tem número negativo, está errada. Como que você faz a transformação de Celsius para Kelvin? Essa é a mais fácil de todas. Você vai pegar o valor, né, no caso, para chegar no valor em Kelvin, você pega a temperatura em Celsius e você simplesmente soma 273. É isso. Então, por exemplo, eu estou numa temperatura no momento de 25 graus Celsius. Vamos fazer mais bonitinho. De 25 graus Celsius. Eu quero passar para Kelvin. É só somar mais 273. 273 mais 25 vai dar 892. Pronto, já passei para a temperatura para uma temperatura em graus Kelvin. É isso. Tanto é que se a gente fizer a variação de escala das duas, você vai ver que o 0 da escala Celsius representa 273 graus Kelvin. E adivinha, quando eu tenho os 100 graus Celsius, eu vou ter 373 graus Kelvin. Facinho, né? Não tem muito mistério. Depois, a transformações de graus para a transformação para Fahrenheit, ela é um pouquinho mais enrolada. Você vai precisar, basicamente, aplicar o valor dividido de Celsius dividido por 5, e aí, né, no caso, a temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Esse é o processo para você montar, basicamente, essa escala, certo? Então, vamos dar uma olhadinha agora em alguns exercícios para fazer essa aplicação. Uma previsão de tempo anuncia uma temperatura de 59 graus Fahrenheit para amanhã. Converta essa temperatura para Celsius. Beleza. Celsius dividido por 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. É só fazer assim? É só botar na fórmula? Então, a temperatura está em Fahrenheit, eu vou colocar ela aqui. Então, vai ficar Celsius sobre 5 é igual a 59 menos 32 dividido por 9. Vamos fazer aqui 59 dividido por 30 menos 32. Isso daqui vai dar 7 e aqui vai dar 2. Show de bola! Vamos continuar então. Continuamos aqui. Celsius dividido por 5 é igual a 27 dividido por 9. Aqui eu posso fazer, né? Eu poderia fazer uma regrinha de 3, onde eu posso pegar e fazer o Celsius multiplicado pelo 9, poderia fazer isso, vezes o 5, mas eu já vou simplificar a minha vida, porque eu estou vendo que tem um detalhe. Olha o que tem com esse 27. Ele não é divisível por 9? Não dá para simplificar? Dá, então ficaria assim. Celsius é igual. 27 dividido por 9 dá 3. Então fica, aqui vai ficar 3. E eu pego esse 5 e passo ele para cá, multiplicando. 3 vezes 5 é igual a 15 graus Celsius. Fácil, não tem mistério, não tem susto, né, pessoal? Última, tenho 25, uma temperatura de 25 graus Celsius e quero converter para Fahrenheit. É o mesmo esquema, vai ser sempre a mesma coisa. Celsius sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vamos converter agora de Celsius para Fahrenheit. Eu vou colocar 25 sobre 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Você pode olhar aqui e falar, 25 dá para dividir por 5, né, Cris? E é exatamente isso que a gente vai fazer. Vai ficar 5 é igual a Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Vou pegar esse 9 e vou passar para cá multiplicando. 5 vezes 9 dá 45. É igual a Fahrenheit menos 32. O 32 está aqui somando, vou passar para... Está subtraindo, vou passar para lá somando. Vai ficar 35 mais 32 é igual ao Fahrenheit. Resultado que você vai ter para isso aqui. 45 mais 32, isso daqui vai dar 7. Aqui vai dar 7 também. É igual a temperatura de 77 graus Fahrenheit. Pronto, está resolvido.
Vimos todas as escalas, demos uma olhadinha em basicamente tudo e não tem nenhum tipo de mistério. Eu acredito que, deixa eu fazer a transição, aqui, para amanhã todo mundo vai tirar uma nota bem legal dessa prova, não tem muita dificuldade. Então, dê uma estudada no seu material e se precisar de qualquer ajuda, entre em contato com a gente aqui na Vetor Educação. Valeu?